Sempre que se trata de obras do Stephen King, a gente espera algo sobrenatural, uma boa narrativa, mas a gente sempre tem uma dúvida se o final vai ser tão bom quanto o restante da história. Então é isso que eu vou falar hoje, se The Outsider consegue ter um final que faz jus aos 9 episódios anteriores. Bom, acabou The Outsider, mas vai continuar tendo vídeo de séries da HBO. A partir da semana que vem, todo domingo, eu vou fazer um vídeo de Westworld logo depois do episódio. Eu já gravo, já edito e já posto. Devo postar sempre ali na madrugada de domingo para segunda-feira. Então, para você que curte Westworld, já coloca aí na sua agenda que vai ter vídeo toda semana. Eu também quero deixar bem claro aqui para quem não assistiu os vídeos anteriores de The Outsider que eu não li o livro, então eu não sei se o final do livro é igual ao final da série, se o livro é igual à série, enfim, eu vou abordar apenas a série aqui. E como eu vinha falando já nos episódios anteriores, sempre que se trata de um filme ou de uma série assim de investigação e tal, nem sempre só a premissa é suficiente. Geralmente a gente tem que ver como que essa investigação anda e o final é sempre muito importante. Eu diria que o gênero que o final mais importa, pelo menos pra mim, é esse gênero de investigação. Porque se o final não for satisfatório, às vezes compromete todo o restante da história e da narrativa. E aqui em The Outsider eu acho que não chega a comprometer, só que eu esperava um pouquinho mais desse último episódio. Não só em relação aos acontecimentos, mas também em relação à direção. Esse é um dos episódios que eu achei mais mal dirigido de toda a série. Então eu já convido até vocês a comentarem aí embaixo o que vocês acharam do episódio, se vocês gostaram ou não, se vocês acham o melhor da série, o pior da série, ou se tá no mesmo nível dos anteriores. Então a gente já começa como tinha acabado o último episódio, com o tiroteio ali e tal. Eu já não gosto muito de como é gravada essa cena, eu acho que o senso de geografia ali de cena e como os enquadramentos são compostos, eu achei tudo meio bagunçado, causa uma certa estranheza, causa um certo desconforto, então acaba causando toda uma confusão no público, que em alguns momentos até é compreensível e intencional por toda aquela questão do tiroteio e eles não sabendo de onde vem o tiro e tal, mas chega um momento que você percebe que a direção e a montagem estão fazendo aquilo meio que por uma falta mesmo de noção da geografia de cena. Então eu achei essa cena bem confusa, com muitos cortes, muito mais do que precisava. Então eu esperava um pouco mais dessa sequência. E aí a gente vai ter a morte do Andy, do irmão do Claude, do advogado. E aí no último momento ali a Holly vai querer meio que querer dominar, usar aqueles poderes dela, e isso nunca fica muito claro. E é uma coisa que eu já falei nos episódios anteriores que me incomoda um pouco, que parece que os poderes da Holly eles só vão aparecer quando convém para a narrativa. Então tem momentos que ela parece que não tem nada, parece que ela é uma pessoa normal e de repente vem esse sexto sentido em momentos muito oportunos para a narrativa. E eu acho que isso acontece aqui de novo. O Jack, ele em toda essa sequência, isso é outra coisa que me incomoda, ele parece que querendo ser meio que um alívio cômico pra cena, meio exagerado, mais exagerado até do que o Jack nos outros episódios. A gente até entende que ele tá sendo controlado, mas tem ali um senso de querer causar humor na cena que não faz muito sentido com o que tá acontecendo. E aí, nesse último momento, o Jack, ele vai meio que se rebelar contra o Metamorfo depois de tudo aquilo. Então, assim, não sei até que ponto isso faz muito sentido. Eu acho que é, como eu disse, é a Holly funcionando de acordo com o que a narrativa precisa e esse sexto sentido dela aparece. Ainda que aqui não fique tão claro que é essa questão do sexto sentido e tal. É algo que eles até vão tentar explicar lá no final do episódio, com a questão de quando um outsider, né, uma pessoa que não se encaixa naquela sociedade, um estranho, ele reconhece o outro o outsider, mas ainda assim eu achei que ficou um pouco forçado esse elemento aqui. E aí vai ter toda a questão da caverna que, sabe quando falta alguma coisa? Eu acho que teve um pouco esse sentido, foi um pouco broxante para tudo que a gente acompanha desde o começo e com uma premissa tão boa, quando tudo começa a se desenvolver e quando tudo finaliza e se resolve, parece que não é tudo aquilo que a gente esperava desde o começo. Ainda que aqui a série continue
usando os mesmos recursos que vem usando até agora, os mesmos recursos narrativos, e até na questão de não ser um grande final para uma série que ela se desenvolveu sempre mais lenta, aqui vai ser a mesma coisa, vai explorar um pouco a psicologia ali do Metamorfo, então de onde ele vem, ele não sabe, ele tá há tanto tempo na Terra, e como já tinha ficado claro em episódios anteriores, ele só tá querendo sobreviver. Então é mais uma vez, como eu já tinha dito em episódios anteriores, como você dá uma camada a mais para esse seu vilão, você mostra que ele nada mais é do que alguém que não está fazendo mal pelo mal, é alguém que está querendo só sobreviver, apesar deles quererem colocar um tom ali de crueldade quando eles falam da questão das crianças, que ele fala que as crianças são mais docinhas e tal. Ainda assim, como essa cena toda é construída e como a finalização desse Metamorfo vai aparecer ali, eu achei um pouco anticlimático. E aí a gente vai ter o Ralph confrontando o Metamorfo, que nada mais é do que o Ralph confrontando o que restava dele ainda daquele ceticismo. Então aqui é um Ralph que a gente vê toda a transformação do personagem se concretizando nesse episódio, e ele finalmente se libertando para tudo aquilo. Então ele confrontando o Metamorfo nada mais é do que ele confrontando a ele mesmo ali. E aí tem aquela transformação com um CGI meio questionável, mas ainda assim eu acho que a resolução que eles vão dar para o caso faz um pouco de sentido com toda essa questão da série de debater a questão do sobrenatural e como a sociedade ela nunca vai acreditar nisso. Então eles veem que apesar de descobrir a verdade, eles nunca vão conseguir comprovar aquilo para a sociedade, então nesse caso é melhor você manter uma mentira mais crível e que consiga tirar essa mancha da reputação da família Maitland e tentar aliviar de alguma forma o sofrimento da mulher e das filhas dele. Então nesse sentido eu acho que a série ela se fecha de uma forma bastante coerente com a narrativa que vem sendo proposta desde o início. E acho que nisso a série não tem como questionar que ela sempre foi muito coerente. Então eu acho que esse último episódio ele pode não ser o mais empolgante, ele pode não fechar o caso, pelo menos pra mim, da forma como a gente esperava desde o começo, mas ainda assim é um fechamento digno que é bastante coerente com aquilo que vinha sendo desenvolvido desde o começo. Ainda assim, aqui no final, pelo menos pra mim, ficou aquela sensação de que a série se estendeu bem mais do que precisava. Era uma série para ser resolvida facilmente em 6, 7 episódios, ainda que se desenvolvendo com aquele ritmo lento. Tem algumas boas barrigas e esse último episódio mesmo é mais uma prova disso. É um episódio de 50 minutos que acontece muito pouca coisa. Se fosse para dar uma nota para a série, eu daria uma nota 7,5 pro geral. É uma boa série, uma série que eu não me arrependo de ter acompanhado do início ao fim. Eu acho que tem alguns problemas no meio, o final não é aquilo que a gente esperava, mas ainda assim é uma série que vale a pena acompanhar, até por ser uma minissérie que se fecha uma temporada só, com boas atuações e com um valor de produção bastante cinematográfico, o que a HBO vem entregando há muito tempo. Então é isso, semana que vem a gente começa com uma nova série aqui no canal, um episódio por domingo de Westworld. E se você gostou do vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E não se esqueça de comentar o que você achou de The Outsider, o que você achou desse último episódio. Se você gostou mais que eu, se você gostou menos que eu. Numa boa, dá pra gente bater um papo. O público foi maravilhoso em todos esses 10 episódios. Deu pra gente sempre conversar numa boa e debater todos os episódios. Por hoje é isso e corta!